Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos negros aqui no Brasil e sobre a chegada deles aqui no Brasil. Como é que foi? Como é que aconteceu essa chegada? Por que eles vieram para o Brasil? Na verdade, quando foi colonizado o Brasil, os portugueses tentaram assim diversas formas, escravizar os indígenas, mas não conseguiram. Os indígenas eram muito resistentes. E eles acharam o quê? Que não iam conseguir mesmo. Os indígenas eram difíceis, eram guerreiros, estavam na terra deles. Aí os portugueses resolveram trazer os africanos. Tiraram os africanos do sul do Saara, pelo Oceano Atlântico, até o Brasil. Muitos desses africanos, morreram nesse percurso. Uma longa viagem. Muitos deles pegaram escarbuto e outras doenças mais. E quando chegaram aqui no Brasil, aquela quantidade que foi colocada dentro do navio, 75% estava viva e o restante não, devido às péssimas condições em que foram trazidos para cá. Eles foram trazidos para cá e os portugueses adentraram o Brasil, junto com os africanos. Se a gente for pensar bem dentro da história, quem na verdade colonizou o Brasil? Foram os africanos. Quem expulsou, na verdade, os espanhóis? Foram os africanos. Tanta cultura, né? Tanta coisa que os africanos trouxeram aqui para o Brasil. Se você for pensar, 75% da população naquela época era africana. Então, hoje, se a gente for pensar mesmo nessa colonização, a gente vai entender que essa colonização foi feita por quem? Pelos africanos. Então, por que não valorizar os africanos? Quando a gente trabalha na atualidade agora, que a gente trabalha nas escolas, essa questão da afrodescendente, a gente procura valorizar essa questão do negro no Brasil, porque foi desvalorizada durante tanto tempo. E ela foi assim repassada de geração em geração. E foi vista sempre como escravos, seres humanos como eu e como outros. E essa valorização ela tem que continuar, ela tem que ser vista de uma forma diferente. E quando a gente pensa nos negros que foram trazidos, né, do século XVI até o século XIX, eles foram escravos nessa época. Só parou de ser escravos mesmo a partir do dia 13 de maio de 1888. Aí, com a Lei Áurea, acabou essa escravidão. Mas ainda tinha algumas pessoas, assim, alguns fazendeiros bem resistentes. Vamos falar um pouquinho da feijoada. Esse prato típico que todo mundo gosta e come. O mundo inteiro é rodado através da feijoada. Todo mundo conhece a feijoada típica brasileira. Mas quem criou essa feijoada? Se não foi dentro dos cativeiros, onde os negros comiam restos de feijão com os restos dos animais que os fazendeiros não queriam. Misturavam tudo e se tornava o quê? Nossa feijoada hoje. A Umbanda, o Candomblé, religiões criadas pelos africanos. O acarajé. Então a gente tem tantas coisas assim da nossa cultura que a gente fala que é nossa, né? Mas foi trazidas pelos africanos aqui no Brasil. E não foi porque eles quiseram vir para cá. Eles foram obrigados aqui. Muitos deles morreram, foram açoitados, mortos, porque resistiam. Teve uma questão do quilombos. Os quilombos foram, na verdade, escravos fugidos, que fugiam para a floresta e se escondiam. E a única arma que eles tinham era a capoeira. Eles tinham as mãos e os braços. Aí nós temos também a nossa capoeira, hoje brasileira, típica brasileira. Mas foi trazida por quem? Pelos africanos também, e era uma forma de defesa. E durante no Brasil foi, assim, proibido durante uma época, proibidíssimo isso. Aí, alguns anos se passaram, eles, na verdade, consideraram a capoeira como um esporte. Então, assim, hoje a gente olha para o Brasil que nós temos hoje, para o Brasil que nós tínhamos antes. E a gente tem que entender que 75% da população brasileira daquela época era de negros. E quem ajudou a expulsar os espanhóis daqui? Nossos vizinhos. Se não foram os negros.
que na verdade ajudou a construir as igrejas católicas e a criar as colônias, quem foi? Foi os negros também. Então a gente tem que ter essa valorização com relação aos negros. A gente tem que pensar a respeito disso e analisar. Procurar dentro da história as verdadeiras causas e os verdadeiros motivos. Gente, então acho que o professor hoje até falou um pouquinho demais, né? Não quero cansar vocês também. Mas tranquila essa questão da chegada dos negros aqui no Brasil? Tranquilo, pessoal? Um abraço para vocês. Beijo. Se cuidem. E a gente volta a conversar, ok? Qualquer dúvida, faça nos comentários ali. E não esquece de se inscrever no meu canal, ok?